Se você sente que a ansiedade ou a procrastinação, elas estão te atrapalhando de alguma forma, e mais do que isso, você quer estratégias que realmente funcionam e que você consegue aplicar ainda hoje na sua rotina, fica aqui comigo até o final que eu prometo que em menos de 10 minutos eu vou abordar desde as estratégias mais ineficazes e que só pioram os sintomas de ansiedade, até o que você pode fazer para diminuir isso. Prazer, eu me chamo Carlos Medeiros, eu sou psicólogo e embora a ansiedade ela seja dividida em várias categorias, né? Tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, todos eles têm uma coisa em comum, que é a antecipação negativa em relação a determinado cenário, ambiente ou tarefa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem que apresentar um trabalho na faculdade. E dias antes dessa apresentação, ela já começa a ficar ansiosa por achar que não vai conseguir apresentar, que ela vai gaguejar, que as pessoas vão julgar ela. Ou seja, a antecipação negativa que ela teve em relação à apresentação já gerou ansiedade nela, mesmo ela nem tendo vivido a situação de fato. E isso é só uma das milhares de situações que podem só acabar gerando ansiedade. E se você quer saber estratégias que de fato vão te ajudar a diminuir a sua ansiedade, fica aqui comigo e vamos lá. Uma coisa que só piora os sintomas de ansiedade, e eu me arrisco a dizer que é o que as pessoas acabam infelizmente mais usando, é tentar se livrar, esquecer, não pensar na ansiedade. Vamos ver se isso funciona? Tenta não pensar em uma maçã. Pois é, muito provavelmente você vai pensar em uma maçã, porque só de tentar não pensar em algo, esse algo já virou o foco da sua atenção. E eu realmente entendo você querer se livrar de algo que está te fazendo mal, como é a ansiedade. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Para de fato a sua ansiedade diminuir, você precisa entender o que está te gerando essa emoção. Se você tenta simplesmente se livrar, fica uma lacuna em aberto entre o que está te gerando a emoção e a emoção de fato. Ou seja, ao invés de simplesmente se livrar, você precisa entender o gatilho que está te gerando aquela emoção. Outra coisa que aumenta muito a ansiedade é a pessoa ansiosa ela não conseguir ser compreendida pelas pessoas ao redor. Então a pessoa ansiosa é aquela que vai ouvir muito: ah, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça, esquece isso. E só a pessoa ansiosa sabe como é ruim aquela sensação de aperto no peito, ruminação de pensamento, pensamento acelerado, incapacidade de relaxar, muitas das vezes até insônia. Então imagina a pessoa nesse turbilhão de emoções e de sensações ainda sendo julgada pelas pessoas. E o problema disso tudo é que muitas das vezes a pessoa que aponta o dedo e julga a pessoa ansiosa é ela que causa o sofrimento. Se você vive em um ambiente assim, uma coisa que pode te ajudar a curto, médio ou a longo prazo é você se mudar de ambiente. Só de você estar num ambiente que você não se sinta julgado, você se sinta acolhido, isso por si só vai diminuir e muito a sua ansiedade. Outra coisa que acaba gerando e muita ansiedade é a procrastinação. E ao contrário do que muitos pensam, a procrastinação ela não é falta de vontade ou preguiça. A procrastinação ela ocorre por falta de regulação emocional. Ou seja, o principal fator para a procrastinação acontecer é a percepção que a pessoa tem em relação a determinada atividade. Vamos supor que a pessoa quer estudar, mas aí vem pensamentos de que não vai conseguir entender a matéria, que ela é burra demais, que ela não vai conseguir passar na prova. Ou seja, a percepção negativa que ela teve em relação à tarefa estudar, aquilo destruiu o humor dela. Como uma forma de regulação emocional, ela busca algo com uma recompensa imediata. É aí que normalmente a pessoa procrastina a tarefa que ela quer e aí vai ver série, ficar na rede social, comida também, comer muita caloria de uma vez, que no caso é a compulsão alimentar. Ou seja, se você quer parar de procrastinar e em decorrência de sentir ansiedade, você precisa entender qual é a percepção que você tem em relação àquela tarefa que você pretende executar. Puxando o gancho da procrastinação e que acaba gerando muita ansiedade também, é o famoso perfeccionismo. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, você provavelmente é uma pessoa muito procrastinadora e ansiosa. O perfeccionista ele acaba sendo muito ansioso porque ele não consegue ter um senso de autoeficácia sobre aquilo que ele realiza. Ou seja, nada que ele faz nunca vai ficar bom, o que os outros fazem sempre vai ficar melhor, os outros sempre têm mais facilidade. Trazendo uma analogia para o futebol, é como se ele tivesse um time e independente da estratégia ou técnica que ele usasse, o time dele sempre fosse perder. Ou seja, se o meu time vai perder de qualquer jeito, por que eu vou me esforçar?
Ou seja, o perfeccionista, por ter essa percepção deturpada sobre o que ele realiza, ele acaba procrastinando e sentindo muita ansiedade também. E se você é uma pessoa perfeccionista, algo mais adaptativo a se pensar é que durante a sua jornada você vai errar várias e várias vezes. E para finalizar, eu queria trazer uma reflexão aqui que vai englobar tudo que eu falei até agora. Imagina que você usa um óculos e através das lentes desses óculos você enxerga as coisas ao seu redor. E é através dessas lentes que você tem a percepção em relação a você mesmo, em relação ao outro, em relação ao mundo e em relação ao futuro. E muitas das vezes, uma pessoa ansiosa ela enxerga a realidade através de lentes que falam que ela é incapaz, que ela não vai conseguir, que os outros sempre são melhores do que ela, que os outros têm mais facilidade. Ou seja, ela tem um senso deturpado. E essas lentes elas são formadas principalmente na infância e na adolescência. E a reflexão que eu gostaria de trazer com isso aqui é: será que você está enxergando a realidade de fato como ela realmente é? Ou será que as suas lentes estão sujas e precisam ser limpas? Pessoal, nesse vídeo aqui eu tentei trazer sobre algumas estratégias que infelizmente não funcionam e que só acabam piorando a ansiedade, até estratégias que você pode usar que vão de fato te ajudar a diminuir. Mas lembrando que a ansiedade pode ser causada por 1 milhão de outros fatores e infelizmente em um vídeo não dá para englobar todos esses fatores. E se você quer conhecer a ansiedade de uma forma mais ampla e finalmente dominar a ansiedade, eu e meu amigo que também é psicólogo, nós criamos um curso chamado Descomplicando a Ansiedade. Lá realmente tem um passo a passo de tudo que você precisa fazer para finalmente dominar esses sintomas perturbadores que a ansiedade gera. Lá você vai aprender quais os transtornos de ansiedade, quais os gatilhos que te geram ansiedade, quais os melhores exercícios para a ansiedade. Lá tem realmente uma visão global sobre tudo o que você precisa fazer. São mais de 3 horas de conteúdo gravado. Fora que lá também tem um monte de exercício para você fazer, até um inventário para você monitorar a sua ansiedade. E também queria agradecer por você ter assistido o vídeo até aqui e também falar para você não se esquecer de se inscrever e deixar o seu like e até a próxima.